Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo os comentaristas aí, elogiando muito o Aníbal Moreno, jogador do Palmeiras que foi contratado aí pelo Racing, né? Chegou, já era para ter contratado desde o ano passado. O Palmeiras estava negociando a contratação dele há mais de um ano. O Racing fez de tudo para não liberar. E agora que o Palmeiras conseguiu contratar esse jogador, ele jogou muito ontem contra a Inter de Limeira, foi o melhor jogador da partida e os comentaristas elogiando muito aí o volante no programa. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Muito bem, tá aí, ó. Anotei até as coisas que falaram aqui. O Abel, o Veiga e o Rony. Primeiro o Abel, o Massini, mas você pode falar o pacote completo. O Abel falou, acho que nesse começo de ano, segundo jogo do Palmeiras, ainda volta de férias, não sei o quê, a característica que fica é aquela que ele falou. É o time que não desiste. Tava lá 2-2, vai empatar, pumba. O Rony vai lá e acha um gol, faz um gol no final que garante a vitória. O time que não desiste. O Veiga elogiou muito o Aníbal Moreno. E depois eu falo do Rony e do Endrick. Beleza, ó. Eu acho que o que fica de um jogo para o outro é uma diferença brutal. Né? O jogo contra o Novo Horizontino é aquele bife, né? A milanesa que fica pro dia seguinte. Ontem não, cara. Ontem bifinho fresco, a mesa, tudo certo, aquela saladinha crocante. Já melhorou muito. De um jogo pro outro, melhorou muito. É óbvio, como ele mesmo disse, tem parafusos para serem apertados, que tem algumas circunstâncias que são reais. Por exemplo, o Piquerez terminou o ano machucado, foi feito um trabalho especial, alguns jogos treinos ele não esteve em campo. Mesma coisa o Luiz Guilherme, trabalho especial para os dois. O Piquerez estava ontem bem travado e isso atrapalhou muito o Bruno Rodrigues, que a bola não jogou. O Palmeiras praticamente não jogou pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Veiga cai pelo lado direito, quando não tem o Mike, o Marcos Rocha fica mais. E aí a dobradinha era o Veiga e o Luiz Guilherme pelo lado direito. O Luan foi o primeiro jogo dele na temporada. Também terminou o ano como reserva. Você tem ainda uma série de ajustes a serem feitos. O Zé Rafael não está no melhor momento físico dele. Isso ficou claro ontem também. Quem está mais assertivo no time é o Veiga. O Rony passou o ano inteiro com muitos problemas, quebrou o braço 2 vezes, teve dificuldade, mesmo assim foi o segundo artilheiro do time. Então o que aparece ontem é o que está marcado dentro do Palmeiras, que é a característica, não desiste e tal. Agora, olha como isso é Abel Ferreira, um suco de Abel Ferreira. O Palmeiras terminou o jogo com o Everton no gol, olha a defesa. Marcos Rocha fez uma partidaça, o Luan, o Piquerez e o Caio Paulista de lateral esquerdo. Sendo que o Caio entrou para jogar pelo lado direito com o pé trocado para o Breno entrar do lado esquerdo. Né? E o Palmeiras ficou com um jogador a menos, porque o Breno é difícil de desempenhar. É difícil o Breno desempenhar. Então, mais do que o gol do Rony, o resultado, os erros que o Palmeiras cometeu, e esses erros são individuais, me preocupam muito pouco. O gol que tomou contra o Novo Horizontino ontem, o segundo, me preocupa mais o primeiro. O segundo não me preocupa. Isso não vai acontecer com frequência, tá? Erro do Everton, que está de frente para o lance, e erro do Gustavo Gomes, que está correndo para trás para dominar a bola e acaba fazendo o pênalti. Acho que esse primeiro gol é que me preocupa um pouco mais. Tem dobra em cima do Marcos Rocha, o Gomes tem que sair da área e sobra espaço lá dentro para finalização. O Palmeiras começou dormindo, como disse o Abel, e a partir do momento que o Aníbal se ajustou com o Zé Rafael, acabou essa história. A Inter de Limeira teve uma chance ainda no final do primeiro tempo, depois sumiu no jogo, não teve mais chance. E eu estou ouvindo dizendo aqui há algum tempo, Aníbal Moreno e Zé Rafael farão este ano
uma das melhores, se não a melhor, dupla de volantes do país. Eles vão desempenhar muito, eles combinam muito, eles casam muito, porque o Abel coloca os dois, um do lado do outro. E quem tem a obrigação de passar à frente da linha da bola é o Zé Rafael. E o Aníbal realmente fez um jogo ontem no Allianz Parque que beirou a perfeição. Vamos relativizar? Vamos. Foi com a Inter de Limeira? Sim. É o segundo jogo do campeonato? Também. Pode ser que o Aníbal caia de produção? Pode. Mas agora, no meio-campo, ele pode fazer o meio-campo com jogadores mais lentos, como o Menino, mais técnicos, como o Menino, ou mais atirados, como é o Rios, né? Ou mais, sei lá, para a camisa 5 ainda tem o Fabinho, que ele não cita na entrevista, mas ainda tem o Atuesta, que pode compor aí a função de 5 e 8. Deixou claro também que o Palmeiras precisa contratar um centroavante, porque o Henrique vai sair. E ele falou algo que a gente vem falando aqui há algum tempo, que o Flaco é um jogador que tem um sangue mais festivo, um povo mais alegre. Me diga um povo alegre aí da América do Sul. Colombiano. É isso. E não argentino. Ele é um cara que... E ele está tentando trazer isso. Eu gostei, acho que o Flaco melhorou, fez um bom jogo. Ainda relativizando o início da temporada. Para dia 4 de fevereiro, que eu acho que vocês querem ouvir algo a respeito disso. O time que vai jogar contra o Santos, imagino que seja o time que vai entrar contra o São Paulo. Porque quarta-feira ele vai mudar de novo o time para ter os jogadores mais frescos, como ele gosta de dizer, para o jogo contra o São Paulo no dia 4 de fevereiro, lá no Mineirão, em Minas Gerais. Eu gostei da estreia, eu acho que o Bruno Rodrigues vai crescer muito ainda dos 3 reforços. Ainda o Caio Paulista é o único que eu tenho uma reticência, porque ele vai ficar rodando de um lado para o outro. E a gente sabe que se não tem sequência, você vai acabar desempenhando menos do que pode se você tiver uma sequência. Fica claro que o Estevão é um jogador diferente, ele aprendeu com o Hendrick, ele está colocando o Estevão já para jogar. O Palmeiras e ele, Abel, estão acelerando o processo de adaptação do Estevão, que, se vocês repararem, é um filezinho de borboleta. Isso me preocupa, porque na hora do que tem a dividida, ele vai sofrer um pouco no campo. Então, cara, de maneira geral, se o Palmeiras contratar até março um centroavante bom e um jogador de lado, ou até um meia, porque se você pensar que o Dudu vai voltar, a gente não sabe como ele vai voltar, é preciso ter cautela. Talvez, ontem eu ouvi dizer que era março e tal, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Dudu, bem para julho, talvez agosto. Eu acho que o Palmeiras fica se trouxer os reforços, porque o Henrique, a gente não sabe, vai embora, vai jogar pouco nesse primeiro semestre, e aí ajusta um elenco muito mais encorpado do que era o elenco do ano passado. Muito bem, galera mandando mensagem aqui, o Douglas fala, boa tarde, Caio Paulista foi igual ou pior ao Breno Lopes, sofrível, diz ele. Ele jogou de direita, depois ele jogou de lateral também, né? Pouco jogou, cara. Pouco jogou, pouco verdade, tocou na bola. No final. Agora, o Massini falou algo como pode formar a melhor dupla de volantes do Brasil, Aníbal e o Zé Rafael. Você que é um PhD em volantes, por favor. Eu gosto muito dos dois, mas eu não vi tanto copo cheio assim nesse segundo jogo ainda não, né? Até o Massa falou, de repente o Abel, nos jogos preparatórios, rodando o time, capta algumas soluções, como foi Gabriel Menino e Zé Rafael ano passado, para o primeiro semestre, sobretudo. Talvez essa tenha sido a solução já primeira da temporada, Aníbal com Zé Rafael. As outras, a linha ofensiva, acho ainda muito crua, né? O Hendrick faz uma falta brutal. É importante que o Rony tenha feito gol, porque o Rony é melhor que os outros que estão jogando. Vamos combinar, todos os outros, que não tem comparação. Acredito que o Rony esteja no jogo do dia 3. 4, né? 4, domingo. No jogo do dia 4. E acho que a linha defensiva ontem não tinha o Mike, né? Que estava com desgaste muscular. Então, jogou o Marcos Rocha o tempo todo.
O Mike é uma opção ou para ser lateral ou para a segunda linha, acho que continua. Eu não vejo o Abel mudando grandes coisas no início, a não ser a provável entrada do Aníbal Moreno como titular. Acho que o Palmeiras mostra algumas coisas assim curiosas que não são comuns, que é erro. O Palmeiras erra pouco. Errou bastante nesses 2 primeiros jogos, né? Tomar 2 gols a Inter de Limeira, um no começo e outro numa saída de bola, não é comum. Quase custou o resultado, né? Lembrando, contra o Novo Horizontino, a bola era de posse do Palmeiras quando sai o gol do Novo Horizontino na última bola. Então, é assim, por um time que é tão sólido, tem o mesmo comando, tem os mesmos jogadores, você estranha um pouco. É uma questão um pouco de mobilização, eu acho. Foco, mobilização, né? Então, não é um time que está começando agora do zero. Só os jogadores que chegaram, que foram poucos, estão começando do zero. Então, eu acho que ainda é um time que não mostra solidez, e é natural isso, para um time que acabou de ganhar. A minha grande questão não é exatamente a melhor dupla de volantes do país, é do meio para frente, sem o Endrick. Qual a qualidade? Porque nenhum jogador, agora incluindo o Rony, é mais uma unanimidade. O Breno não é, o Flaco não é, o Bruno Rodrigues não é, o Caio de ponta direita não é, e o Rony, para mim, me parece ser o melhor deles, né? Talvez o Abel tenha aqui, a entrevista é interessante do Rony, que ele fala da reta final da temporada passada. Talvez o Abel tenha que, sem o Endrick, adaptar o time em função do Rony de novo, mudar um pouquinho. Com o Endrick, a melhor dupla era Breno e tal, e estava funcionando. Sem o Endrick, deixar o Rony no banco, para mim, não faz o menor sentido, né? Em relação à qualidade que os outros atacantes do Palmeiras têm. Então, eu acho que essa sincronia de revezamento. O Massa tem razão, o Abel sempre faz assim. Quando tem um jogo importante ali, ele, com uma semana antes, ele testa o time para aquele jogo e no meio da semana ele mescla. Então, no meio da semana ele testa soluções e alterações. Para durante o jogo e tudo mais. Isso. Então acho que esse é o... Eu acho que se fosse hoje, eu diria que o time para enfrentar o São Paulo é o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez. Murilo ficou no banco ontem no revezamento. Tá. Aníbal, Zé, Veiga, Mike, Rony e o Bruno Rodrigues. É isso aí. Acho que... Se fosse hoje, eu acho seria esse o time para enfrentar o São Paulo. Exatamente. Muito bem, o Daniel aqui falando, o Abel falou algo certo. Parece que só o Palmeiras que disputa o título, porque o Palmeiras empatou, foi decepcionante. Outros grandes empataram e perderam, é normal. Na verdade, não empatou, ganhou, né, o Palmeiras. Não, empatou na estreia. É que assim, na verdade, assim, Abel, acho que o Abel está vendo só a análise sobre os jogos do Palmeiras. A gente tem que colocar em perspectiva o que foram. Se você pegar a comparação com o São Paulo, que é o adversário do Palmeiras do dia 4, fora de casa, o São Paulo foi melhor do que o Palmeiras. Dentro de casa, o São Paulo foi melhor que o do Palmeiras, nesses 2 primeiros jogos. Isso eu concordo. O São Paulo começou melhor o ano. Com um técnico novo, com um monte de jogador diferente e tal. Então, todo mundo está analisando. A gente está acabando de falar 1 hora do Corinthians, né? Que jogou fora de casa, quase empatou, como assim falou. Poderia até ter vencido. O Corinthians podia estar com 6 pontos hoje, sei lá. A gente estaria analisando o nível de atuação do Corinthians, tanto quanto com o Guarani, quanto com o Tutuano. Todo mundo está analisando, sobretudo os grandes, né? O Bragantino tomou um pau de todo mundo porque perdeu para o Água Santa em casa. Ontem ganhou da Portuguesa. Já mudou um pouco o time. Já voltou o Léo Ortiz. Não tem só Palmeiras. A responsabilidade de ser campeão paulista, ela é de 5 times. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Bragantino. É isso. E todos eles estão sendo analisados jogos a jogos. A gente, inclusive, compara... Cada um fez um jogo casa, um jogo fora. Para mim, o teste mais difícil vai ser o Bragantino em Bragança. Isso. Pela proximidade do jogo contra o São Paulo, né? E porque o Bragantino já perdeu uma em casa, o Bragantino... Tá... E porque talvez o Palmeiras mescle um pouco o time ali, né? Agora, essa... Foi assim, aliás, no Brasileiro passado e foi sofrido, né? Acho que é bom deixar muito claro que Abel e diretoria estão conversando para repor a contratação do Endrick. E ele falou isso, de preferência agora. Tá? Agora. Então, é bom agir. É bom que o Palmeiras vá ao mercado
E não vai custar barato, não. Sim. Se é um jogador bom. É. Não é pra... Gente, tem coisas que são insubstituíveis, né? Por exemplo, a Marília Ruiz é insubstituível. Só ela consegue, né, fazer o trabalho que ela faz. O Endrick é um jogador muito diferente. É difícil você encontrar um cara assim, ó, esse cara vai substituir o Endrick, a não ser que seja uma grife. Não estou dizendo que vai, nem que tem interesse, nem que tem perfil, nada disso. Abubakar, vai. Pega um cara desse, assim, sabe? Que jogou Copa do Mundo, que tá com 29, 30 anos, um cara que chegue nesse... Um Hulk. O Hulk, nesse perfil, né? De jogador desse jeito. Tipo o Ener Valencia do Inter. Isso. Esse jogador. Exatamente, esse tipo de jogador. Então, acho que o Palmeiras vai ter que olhar para isso, porque se trouxer um cara para ter que se provar, né, ele vai sentir a pressão. Porque todo mundo vai apontar, olha, esse aqui é o substituto do Endrick. Assim, isso já está contratado. Até o Rony entra nessa. Saiu o Endrick, entrou o Rony. E o Rony que já fez tanto pelo Palmeiras, fez até o gol ontem. O GRVS aqui fala, engraçado, né? Palmeiras jogou contra o pavoroso Inter de Limeira e o Massini está colocando o Aníbal como novo Rodri. E esse campeonato que é o melhor que o Carioca, faça mil favor. Faça meu favor. Faça a mim. Não mil favor. Mais uma vez, o clubismo falando mais alto. Mais uma vez, eu vou comentar hoje o Fluminense, né, pelo estadual do Rio. Cada vez é nítido, cada clube de São Paulo, não tem nenhum clube com 6 pontos no Campeonato Paulista, certo? Sim. O Santos pode chegar a 6 pontos. A Inter é a única zerada, né? Perdeu os 2 jogos. Cara, o nível de competição nesse início é muito forte. É muito forte. Como o Boa Vista ganhou do Botafogo lá também. Não, perdeu o Botafogo. Não, ganhou do Botafogo. O Botafogo ganhou do Boa Vista. Não, sim, o Botafogo... Boa Vista ganhou do Botafogo. Então, o Botafogo tinha 100%, isso. Agora... Não, só para ilustrar que... Sim, o que eu acho, assim, mas o desnível... Só o Botafogo está jogando, né, com o seu time principal as 3 primeiras partidas, embora a segunda partida tenha mexido. Não tem comparação ao nível de dificuldade, né? E é aquela coisa que a gente falava no início. Vários desses times, a Inter não, mas vários desses times disputam a Série B do Brasileiro com perspectiva de subir para a Série A. Nível de investimento já foi assim a temporada passada e será mais ainda nessa temporada. Porque fora o Santos, que tem a grife e o favoritismo, tem as outras 3 vagas para subir para a Série A de 2025 estão abertas. E os caras do interior de São Paulo, eles vão investir para isso. O campeonato é bem complicado, é bem difícil. E acho que tem boas equipes, bem armadas. E, sinceramente, eu acho que a competição no Rio é muito mais dos 4 grandes, né? Não tem, digamos, alguém correndo por fora. Até o Volta Redonda me pareceu mais frágil essa temporada, pelo menos no início. Vamos ver se melhora ao longo do período. Não, só assim dizer pro amigo que mil abraços para você, que eu relativizei. Falei, a Inter de Limeira. Mas ele contra o Novo Horizontino já tinha entrado bem. Pelo que eu conheço dele, pelo que vi jogar no Racing, ele vai ser um dos melhores jogadores do Palmeiras na temporada e eu mantenho isso até que me prove o contrário, certo? Essa sua manutenção disso está rendendo debate aqui. Por exemplo, o Leonardo fala, melhor dupla, que delírio é esse? É o que eu penso. Tem uma concorrência grande, que eu acho que está numa coisa periférica, estreou ontem com o time principal, passa a ter uma concorrência grande os times do Rio e de São Paulo, nesse setor do campo, sobretudo, que é o time do Bahia. O time do Bahia contratou o jogador que o Palmeiras queria, que o Corinthians queria. O time do Bahia contratou um dos melhores jogadores do Santos, o Jean Lucas. O time do Bahia contratou o Everton Ribeiro. Já tem o Cauli. Então você tem um meio de campo com o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, olha, velho. Então, assim, eu acho que é interessante porque quando a gente tiver o brasileiro, você conversa para daqui a uns meses. 3. Vai ter muito time forte. Vai. Muito time. Aliás, eu disse ano passado isso aqui, né? Exatamente. E vai ser bom de ver. Eu vou manter. Eu acho que o Zé Rafael e o Aníbal têm tudo para ser a melhor dupla de volantes do Brasil. Muito bem. A gente tem falado frases
que fazem barulho, né? Ontem foi a história do Arboleda e o Gomes. Pois Não foi por minha culpa que o Gomes errou, né? Não foi por minha culpa. Mas você acha isso mesmo? Que Mas o eu acho, Arboleda é melhor que o Gomes? Com alguma sobra. Sobra? É. Não, com sobra... Eu acho que o Arboleda, deixa eu esclarecer, não é que a expressão às vezes, jogar sentado é melhor, tal, aquela coisa, não. O Arboleda é mais rápido que o Gomes, ele falha menos que o Gomes. O Gomes joga num time muito mais protegido. O Gomes jogou com vários goleiros, como o Everton agora, não é também porque os dois erraram na mesma jogada ontem. O Gomes, quando sai da área, o Massini fala, o Gomes saiu da área e acabou. Né? E no futebol atual, jogadores como o Gomes, com o tipo de físico do Gomes, ou jogam protegidos ou sofrem. O Arboleda você pode botar ele para caçar qualquer pessoa lá no campo. São jogadores de estilos diferentes. Eu só disse que os dois são bons, mas eu prefiro um zagueiro mais veloz. O Gomes não é exatamente veloz. Ele é um ótimo jogador. Aí tem... E acho que ele tem dificuldades quando ele... Foi assim, teve a dificuldade... no jogo contra o Boca, que ele sai para caçar gol. Né? Ele tem essa dificuldade. O Arboleda tem pouca dificuldade quando ele sai para caçar. Quando ele pega uma defesa bagunçada, como ele pegou do São Paulo há muito tempo, quando já teve 1000 companheiros de zaga, de volância, de goleiro, e ele mantém um nível muito alto. Então eu acho ele melhor jogador. Simples assim. Eu não. Eu acho que o Arboleda, o que ele tem de melhor ao Gomes é a velocidade, só isso. Não. A fase do Gomes não é boa, verdade. Você pode dizer, hoje... Bom, hoje não dá nem para dizer porque o Arboleda não joga, mas você pode dizer assim, hoje talvez o Arboleda esteja melhor que o Gomes. Mas tudo que os dois entregaram na carreira, tudo que o Gomes jogou, né, em finais de Libertadores, mas o Arboleda gols de cabeça que ele faz, ele é um zagueiro artilheiro. Exato, isso é. É um jogador excelente. Acho que os dois têm em comum que os dois são palmeirenses, só isso. É, exatamente, isso mesmo. O Leonardo aqui fala, não com o exagero do Arnaldo, mas eu concordo com ele. Se deixar o Gomes no mano a mano, é um perereco. E o GRVS fala, o Arboleda não é nem titular da seleção equatoriana. De onde o Arnaldo tirou que ele é melhor zagueiro do futebol sul-americano? O Gomes é titular da seleção paraguaia, que é... Já o Arnaldo disse que o Pablo Maia é do nível do Casemiro. Como que é? Já o Arnaldo disse que o Pablo Maia é do nível do Casemiro. Não, eu não. Eu sempre gostei. Eu gosto do Pablo Maia bastante. O Casemiro, talvez só eu gostasse quando jogava no São Paulo. Assim, só para deixar claro, e não é por clubismo, né? Eu gosto muito do Arboleda, é um belo zagueiro. Acho ele ótimo zagueiro. Muito bom. Zagueiro. Bom zagueiro mesmo, bom mesmo. Faria uma bela do Brasil. Com o Gomes. Sem querer ficar em cima do muro, mas a afirmação do Arnaldo, eu não acho que tem sobra, mas acho que tem discussão. Não estamos falando uma aberração. Sempre tem, né, cara? Não, às vezes não tem. Você pode falar, quem é melhor, o Gomes ou o Gralac? É o Gomes. Não entendeu? Tô pegando... Sim, tudo bem. Estamos falando de dois jogadores de muito alto nível. Não estamos falando, né? Sim. Esse é o... Gomes ou Léo Ortiz? Da conversa. Da conversa. Arboleda ou Léo Ortiz? Arboleda. Da conversa também. Da conversa nos dois casos, mas nos dois casos eu acho o Gomes e o Arboleda melhores. Acho que aí precisa ter uma temporada mais, né? Entendeu? Uma pressão maior. Tudo isso. É que o Arboleda não tem fase. Ele está indo para a 8ª temporada do São Paulo. Ele não teve fase. Não está tão bem, não está tão mal. E dá umas entregadinhas também, né? Uma vez ou quando. O Gomes entrega mais. Já que as comparações... Foi ontem, né? Mas acontece. Acontece, mas ele entrega mais que o Arboleda. Erra mais que o Arboleda. Erra bem mais que o Arboleda. Não acho. A última grande falha do Arboleda foi o 2-0 do Palmeiras no Morumbi. Que o Hendrick... Isso. Foi uma falha lá no clássico com o Palmeiras. Acontece. Exatamente. Leonardo Santos fala, eu acho o Pablo Maia melhor que o Aníbal. E eu vejo o campeonato argentino. Eu acho dois ótimos jogadores, mas aí são parecidos. Vamos ver dia 4. Completos. Vai começar a ver ali. Esse dá discussão, embora o Aníbal Moreira a gente está vendo agora só. O Aníbal acabou de chegar. Se o Veiga, o Aníbal faz tudo que um volante precisa fazer. Caçador, né? O Abel falou. Também. Dele. Porque é um caçador. E a torcida já tá chamando ele de... Hannibal. O Canibal. Gosto. Gostei muito dele, cara. Muito mesmo. Você também gosta, né? Sempre gostei. Muito mais do que o Matias Rojas, por exemplo. Jogava no mesmo time. Né? Não, sim, mas jogava no mesmo time. Você vai contratar quem do Racing? Entendi. Mas vocês não falaram que era bom, o Matias Rojas? Eu nunca falei, Tironi.
Todo mundo falava, né? Não. Pô, o cara é bom, o cara chuta. Jogador de irregular que se machuca muito, para compor elenco pode servir, para jogar com a 10. Não... Mas tecnicamente ele pode ser bom. Ele tem alguma valência técnica, sim, mas... Agora, vocês falaram, né, sobre... não tem substituto para o Endrick, né? Não é, vai chegar um atacante aí que vai substituir o É Endrick. curioso, porque essa é uma... Agora que tá batendo essa... Agora vai pesar em cima do ataque. Agora que tá batendo essa realidade. Né? O Endrick decidiu o Campeonato Brasileiro. Sim. Tá indo embora. Se você fizesse essa mesma pergunta no meio do ano, talvez... não, mas peraí, o cara nem joga direito. Tava caindo, agora. nem se falava disso. Vou dizer antes, se fizesse essa pergunta um pouquinho antes, muita gente ia falar, não, o Rony é mais que o Endrick. Sim. Por um tempo foi. O e é ele Rony que se vai ser... machucou no passado. Então, não, sim, mas... Se ele voltar a ser o que ele já foi, e o Palmeiras trouxer mais um 9, o Palmeiras ganha muitas opções, cara. Eu tô falando de opções e características. Por exemplo, o Flaco... Então, mas aí que tá, né, Marcinho? Tem uma questão que a temporada passada mostrou. O Rony com 9 não rolou, né? O Rony com 9 não rolou. Vai ter que adaptar. Pois é, então eu acho que essa é uma questão que fica pro Abel, né? Ontem ele fez Tática, o gol inclusive. porque o Flaco jogou, quando ele Vem tira pra o 10. Veiga e põe o John, ele faz um meio campo completamente diferentão, né? O Aníbal, porque é Inter de Limeira, porque é o estadual, como ele mesmo disse, o Palmeiras é um adversário melhor do que a Inter, é mais time que a Inter de Limeira. Ele mantém, ele põe o Aníbal, o John como segundo homem e o Flaco atrás da linha de atacantes, né? Não vou falar meia porque não dá. Como atrás 10. atrás da linha de atacantes. Como joga o Luciano. O Flaco tem uma característica, ele domina bem, ele tem boa qualidade técnica. Ele faz bem a parede, esse tipo de jogada ele faz bem. O Rony não é pra isso, cara. Certo. Eles são diferentes. Perfeito. O Rony é pra ir no espaço e correr e Como fazer fez gol o de terceiro cabeça. Exato. Como fez o terceiro gol. É. Ó, a gente vai pro intervalo, mas só essa história de quem é volante melhor, quem é zagueiro melhor, rendeu aqui. O Leonardo pergunta, De La Cruz ou Veiga? Meia? Boa comparação. Então, completamente diferentes, né? Aliás, os dois juntos seria maravilhoso, né? Um destro mais móvel, outro canhoto finalizador. Na verdade, acho que o Veiga competiria com o Arrascaeta, né? E, Cara, nesse caso, Veiga ou Arrascaeta? Eu acho o Veiga mais constante. Menos espetacular, menos decisivo em algumas coisas, mas eu acho ele mais constante. Se eu fosse contratar contratava ali o Veiga. Eu acho que a gente tem que Então tá aí, pessoal, foi o debate aí falando do Aníbal Moreno e falando da vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira, 3-2 no Allianz Parque, Verdão chegando aos 4 pontos na competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.